456. Cante com alegria, com vida, com satisfação, você que está em casa. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansada estava Jesus jamais rejeita quem salvou de abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Cante. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, graças. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ei, você de casa, cante comigo. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós estaremos dando continuidade. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você que está na sua casa. Os irmãos que aqui estão, coloquem-se de pé, vamos orar. Eu sei que há muitas pessoas tristes, muitas pessoas amarguradas, muitas pessoas enlutadas. Há muitas pessoas que estão com seus entes queridos nos hospitais, internados. Há muitas pessoas que estão muito tristes. Mas eu quero dizer para você, como pastor, como servo do Senhor, eu quero dizer que há um consolo. Há um consolo. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Mas ele disse: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ei, meus irmãos, por maior que seja a aflição, por maior que seja a angústia, tenha bom ânimo. Mas de repente você diz: mas pastor, eu já perdi um ente querido. Conte com o consolo do Espírito Santo. Não tem um consolador melhor e maior do que o Espírito Santo para nós. Oremos. Quero orar por você que está ouvindo essa live. Compartilhe através das suas redes sociais. Ei,
compartilhe o link desse culto através das suas redes sociais. Vamos divulgar o máximo possível, porque hoje nós teremos uma palavra maravilhosa de Deus. Toda palavra de Deus é maravilhosa, mas hoje teremos uma palavra maravilhosa para nossa edificação espiritual. Nosso Pai Celestial, no santo e bendito nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, para Te adorar, para glorificar o Teu nome, para engrandecer-lhe, Senhor, porque o Senhor é Deus no céu, o Senhor é Deus na terra. Tua palavra diz que o Senhor está sentado em um alto e sublime trono. Aleluia! E os arcanjos, anjos, serafins te adoram. Os céus se prostram diante do Senhor. Nosso Mestre Jesus. O Senhor venceu a morte. O Senhor subiu e assentou-se à direita do Pai. E a tua palavra diz, ó Deus, que o teu Filho amado por nós intercede nesse momento. Querido Pai Celestial, no santo nome de Jesus, eu quero apresentar cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, participando conosco, Senhor, nos auxiliando no som, na transmissão desse culto. Quero pedir a Ti, Senhor, que interfira ao nosso favor, para que a Tua palavra seja transmitida com perfeição, para que o nosso louvor seja transmitido com perfeição. Pai querido, também apresento a Ti os nossos irmãos que estão em seus lares, ó Deus. Pai querido, eu sei que há pessoas que estão ouvindo lá no trabalho, através do seu celular. Há pessoas que estão ouvindo, Senhor, na sua casa, na sua sala, através do seu aparelho de televisão. Há pessoas, Senhor, que querem assistir esse culto, mas não podem, ou porque estão trabalhando, ou porque até mesmo, Senhor, não tem um aparelho para acompanhar, ou porque estão internados, enfermos, acamados. Senhor Deus, que através do Teu santo, bendito e eterno Espírito, o Senhor possa alcançar o coração desse Teu Filho. Amado Deus, nós estamos aqui na Tua presença, estamos sentindo a Tua graça, a Tua unção em nós. Eu quero lhe pedir, Pai, que esta unção, que esta graça, que essa presença seja extensiva, Pai querido, aqueles que estão no leito, aqueles que estão, Senhor, em suas casas agora, aqueles que estão ouvindo pelo aparelho de celular, pelo televisor. Pai, que a Tua presença seja real em nossa vida. Pai querido, que o Teu Espírito Santo tome em primeiro lugar tudo o que acontecer nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, e que nosso culto seja aperfeiçoado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para adorar a Deus e para sentir a Sua presença. Nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Eliette. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria poder estar aqui nesta noite participando dessa live. E você que está em casa, agradeça ao Senhor porque você tem vida, você está respirando. Quantos têm perdido a sua vida, né? Mas nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Irei louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida, pelos meus filhos, pela minha família, ter nos guardado até aqui. Não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Entoarei louvores, não cessarei meu canto,
não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Oh, Deus maravilhoso. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde em meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Eu espero que aí na sua casa você esteja sentindo a presença de Deus, meus irmãos. É um culto de ensinamento? É o culto de ensinamento. Mas Deus está presente também no culto de ensinamento. Amém? Esse pessoal que fica aqui fica puxando o meu paletó. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora com o nosso irmão Júnior. Uma bênção esse menino. Conheci esse menino aqui, esse menino, né? Ele tá quase na minha idade. Tá na minha idade, não? Ele é uma bênção de Deus, irmãos. Ó, o melhor professor que eu conheço de Francisco Morato. Não tem outro. Não tem. Você pode desafiar que não tem outro professor melhor do que o Júnior. Amém? Pode chegar para cá, meu irmão. O irmão é diácono Júnior. É que eu esqueci do título, nosso irmão Diácono Júnior, Ministério de Perus, irmãos. Uma bênção de Deus. Congreguei no Ministério de Perus por 22 anos. Excelente ministério. Excelente. Portanto, estamos aqui com o nosso irmão Diácono Júnior. Estará nos ministrando a palavra do Senhor. E com certeza será bênção para nós. Meus irmãos, ele está com a palavra. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus que abençoe a esses que aqui estão, a todos vocês que estão em casa. Que Deus abençoe também, seja no trabalho ou onde você estiver e essa transmissão estiver te alcançando, que Deus possa te abençoar, confortar a sua alma, alegrar o seu coração em meio a tempos de grandes aflições, como disse anteriormente o meu amigo, pastor Jeremias. E eu agradeço as palavras do pastor Jeremias, mas eu confesso que ele exagerou um pouco. O pastor Jeremias e eu somos amigos há longas datas. Fui aluno dele na escola dominical, depois nos compartilhamos juntos na escola dominical. Foi uma troca muito boa. E constantemente, quase que diariamente, eu converso com o pastor Jeremias para esclarecer algumas coisas, muitas dúvidas que eu tenho. E eu converso com ele e sempre que ele pode, ele está me respondendo. Então, sou grato a Deus pela vida do pastor Jeremias, pela vida desse ministério. Já é a segunda vez que eu venho aqui e tenho essa oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus. Sendo assim, eu quero ser breve, ligeiro e rasteiro. Prometo que
não vai doer nada. Então eu quero que você aí em casa abra a sua Bíblia em Deuteronômio. Quero compartilhar com vocês algo que Deus pôs ao meu coração. E como texto base dessa mensagem, quero usar Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30 e o versículo 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E o texto diz bem assim: é Deus que vai falar usando o seu servo Moisés. Deus vai dizer assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Essa parte final diz assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Eu quero compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre o tema escolhas, sobre as escolhas nossas de cada dia. E eu quero pedir que você aí em casa e os que aqui estão, mantenham, por favor, a sua Bíblia aberta. Nós vamos conferir alguns textos ao longo destes 20, 25 minutos que eu vou tomar. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. E eu peço licença para voltar a esse texto apenas no final da minha fala. Então, marque aí Deuteronômio 30 e 19 e eu volto a esse texto ao final da minha fala. Tudo bem? Então, irmãos, tudo na vida gira em torno das escolhas. Você assistir a este vídeo hoje, nesse dia, é uma escolha. Ninguém te forçou. Você poderia estar fazendo milhares de outras coisas, ou você poderia estar assistindo a outros vídeos, a outras programações, mas você escolheu acessar esse link, você escolheu ver essa programação, assistir a essa live. Lembra do que Jesus disse Jesus estava visitando o seu amigo Lázaro, e a irmã de Lázaro, uma das irmãs, a Marta, ela estava atarefada, correndo de um lado para o outro com os afazeres domésticos. E a outra irmã, a Maria, ela estava ouvindo as palavras de Jesus. Em certo momento, Marta fica um pouco irritada com essa situação, com esse contexto, e Marta vira para Jesus e fala: Jesus, você não vai fazer nada? Vai deixar a Maria aí e eu aqui trabalhando sozinha? Então Jesus dá uma resposta incrível. Jesus olha para Marta e diz: Marta, encurtando a resposta, ele fala assim: Marta, a tua irmã Maria, o que ela fez? Escolheu a melhor parte. E a melhor parte naquele contexto era ouvir a voz de Deus, ouvir os ensinamentos vindo do próprio Jesus. Então, tudo, irmãos, na vida é questão de escolhas. Não tem como viver sem fazer escolhas. Não tem como. Não tem como viver sem fazer escolhas. Algumas dessas escolhas são fáceis, outras nem tanto. Algumas dessas escolhas são jogadas no seu colo sem que você peça. A vida nem pergunta se você quer ou não, e algumas escolhas são jogadas no seu colo e você tem que se virar para fazer ali a melhor escolha. Até não fazer uma escolha, olha o paradoxo, até não fazer uma escolha já é uma escolha. Quando você fala assim, não, existe a opção A e a opção B. Aí você diz, não quero nenhuma. Pronto, você fez uma escolha. Eu não quero me pronunciar sobre tal assunto, sobre tal tema. Você já fez uma escolha. Ficar em cima do muro ou ser o isentão da história já é uma escolha. Ou dizer assim, não, eu não escolho nada. Pronto, já fez uma escolha. Percebeu? Então, não tem como fugir. Tudo na vida gira ao redor das escolhas e não tem como viver sem fazer escolhas. Tudo bem até aqui? Você me entendeu? Então, se é um tema tão
de tão grande envergadura, se é um tema tão importante fazer escolhas, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos aprender a fazer boas escolhas. E eu quero, nesses minutos, olhar para a Bíblia dois personagens. Eu quero olhar para dois personagens. E o que nós podemos aprender com esses dois personagens? Quais foram as suas escolhas, se foram acertadas ou não? Como o pastor Jeremias leu aqui na leitura oficial, o que Paulo disse, que ficou registrado aos Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia é fantástica, a Bíblia é incrível. Tudo de bom que a pessoa fez está registrado. E tudo de ruim que a pessoa fez também está registrado. Por quê? Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Sendo assim, eu quero te convidar a ir até o livro do Gênesis, no capítulo 13. E eu sei que os irmãos são alunos da Escola Dominical, são leitores assíduos da Bíblia, e já de cara já sabem quem é o personagem que eu vou citar. Quais personagens estão contidos no capítulo 13 do livro do Gênesis. No capítulo 13, no versículo 10 e 11, nós vamos tomar conhecimento de um homem chamado Ló. E a história nos diz que Abrão, aqui ainda era Abrão, ele sai obedecendo a voz do Senhor, e na cola de Abraão, o sobrinho dele, o Ló, vai junto. E olha como Deus é misericordioso. Deus abençoava a vida de Abrão. Imagina o seguinte, pensa na seguinte figura. Deus mandava bênçãos sobre Abrão. As bênçãos caíam na cabeça de Abrão e respingava em todo mundo que estava ao seu redor. Porque a Bíblia vai dizer que os rebanhos de Abrão cresceram exponencialmente. Cresceram muito. Só que os rebanhos do Ló, o sobrinho dele, também cresceram bastante. Então as bênçãos caíam sobre Abrão e respingavam em todos que estavam ao redor. Os rebanhos desses dois personagens, Abrão e Ló, cresceram a tal ponto que começou a ter briga entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló. Então, Abrão, como um bom pacificador, coisa que todo crente tem que ser, um bom pacificador, Abrão vira para Ló e fala assim: meu sobrinho, vamos brigar não, crente não briga, não é verdade? Crente não briga, faz o seguinte, olha aí ao redor. Olha ao redor e escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. E aí Ló, então, dá um estalo. Ló, eu fico imaginando Ló dando uma olhada assim ao redor. E ele olha e ele fica encantado com as pastagens das cidades de Sodoma e Gomorra. São duas cidades. Ele fica encantado com as campinas verdejantes. E ele olha, ele bate o olho e fala: é para lá que eu vou. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Ló foi enganado pelos seus olhos. Você já foi enganado pelos seus olhos? Você já viu uma fruta que parecia boa, parecia suculenta, e você foi até ela, e quando mordeu, falou: não está boa, não está gostosa, não está suculenta. Já foi até uma comida que parecia boa, tinha cara de coisa boa, mas não estava legal? Minha mãe, ela diz o seguinte, aqueles ditados populares que toda mãe fala: filho, nem tudo que reluz é ouro. Filho, quem vê cara não vê coração. O que eu mais gosto é esse aqui. Filho, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Esses ditados populares, eles têm sabedoria, porque todos eles falam a respeito de ser enganado pelos olhos. Ló olha para as campinas verdejantes que pareciam bonitas, pareciam boas, e ele escolhe: vou para lá. Primeiro erro de Ló, ele foi enganado pelos seus olhos. Então, cuidado, não seja enganado pelos seus olhos. A segunda coisa errada que Ló faz, ele foi precipitado, irmãos.
Ele fez a escolha de ir para Sodoma sem avaliar o contexto, sem avaliar o que estava acontecendo. Então ele foi precipitado. E aqui de novo eu lembro da minha mãe dizendo assim, que o apressado come cru, quente e ainda queima a língua. Então não seja precipitado na hora de fazer as suas escolhas. E outra coisa que Ló não fez, Ló não honrou o seu tio. Porque o Abrão era o mais velho. Abrão era o patriarca, era o chefe da família. Qual deveria ser a atitude de Ló? Não, tio, o senhor é o chefe da família. O senhor é o patriarca. Por favor, o senhor escolhe, depois eu escolho. Essa deveria ser a atitude correta. Não é isso que nós ensinamos para os nossos filhos? Filho, vamos ceda o lugar para o mais velho. Deixe as pessoas mais velhas passarem. Dê a prioridade para os mais velhos. Pois é, Ló não honrou o seu tio. E o principal, irmãos, Ló não ouviu a voz de Deus. Ló não consultou a Deus antes de fazer essa escolha. Então, o que eu aprendo aqui com Ló? Toma cuidado, irmão. Não seja enganado pelos seus olhos. Você lembra do que Provérbios 14 vai dizer? Que há caminhos que para o homem parecem direitos. Parecem, à vista, você fala assim, será que é, será que não é? Então, tem caminhos que parecem bons, parecem direitos, mas no final te levam à morte. A Bíblia vai me dizer também para eu fugir até da aparência do mal. Você olha assim e fala assim, será que é mal? Será que é? Parece mal. Se parece mal, vaza, foge, não dá brecha. Então, cuidado para não ser enganado pelos seus olhos. Não seja precipitado. Honre as pessoas que têm mais experiência que você. E, principalmente, consulte a Deus antes de qualquer escolha que você for fazer. E aqui fica uma grande lição, irmãos. Todos nós somos livres para fazermos nossas escolhas. Mas nós somos escravos das consequências destas escolhas. Se você foi homem suficiente, mulher suficiente para escolher pecar, então agora suporte as consequências. Você é livre para escolher, livre para fazer suas escolhas, mas você é escravo das consequências desta escolha. Viu? Guarde essa daí. Você é livre para fazer suas escolhas, como Ló foi livre para fazer as escolhas. Mas as consequências, irmãos, as consequências que vieram sobre a vida de Ló foram as mais terríveis possíveis. A cidade, Ló não sabia, não tinha nem ideia, não consultou a Deus, então tomou na cabeça. A cidade, essas duas cidades foram destruídas. E nesse processo de destruição, Ló perdeu casa, perdeu bens, perdeu tudo. Na correria de fugir, porque Deus ainda foi misericordioso e avisou. Então, na correria de fugir, Ló, sua esposa e suas filhas, a esposa dele olha para trás com o coração fincado lá, criado raízes naquela cidade, se torna uma estátua de sal, ou seja, Ló perde sua esposa. Então, a cidade destruiu, perdeu os bens, perdeu a casa, perdeu a esposa e, quando você continua lendo a Bíblia, você vai ver que Ló vai dar origem a duas grandes nações. Parece bom, né? Mas não é bom, porque essas duas grandes nações que vão surgir de Ló serão arqui-inimigos do povo de Israel. São os Amonitas e os Moabitas. Em todo o lastro de história de Israel, nós veremos os Amonitas e os Moabitas brigando e guerreando com o povo de Israel. Olha só quantas consequências, que coisa horrível. E quem é o segundo personagem? O segundo personagem que nós vamos ver é uma mulher. O nome dela é Raabe. Raabe, a história de Raabe está no livro de Josué. Você pode ou marcar ou ir comigo até o livro de Josué. No capítulo 2 e no capítulo 6 de Josué consta a história dessa grande, dessa importante mulher. A Bíblia vai dizer que lá pelo capítulo 2, capítulo 6, que a Raabe, ela era a Bíblia é bem clara na palavra, a Raabe, ela era uma prostituta. Olha essa história, olha que coisa incrível vai acontecer. Então, só com essa informação,
de que Raabe ela era uma prostituta, baseado apenas nessa informação, eu consigo pensar um pouco no passado dela. Eu consigo pensar quantas escolhas erradas ela fez ao longo de sua vida. Ou quantas escolhas foram jogadas no colo dela e ela, sem saber muito bem as escolhas melhores a se fazer, foi fazendo escolha errada atrás de escolha errada, e a Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta. Mas Deus entra na vida das pessoas. Deus entra na história de qualquer pessoa. Não existe pessoa difícil para Deus. Não existe lugar longe que a mão do Senhor não possa alcançar. Não interessa se o seu filho, parente, amigo entrou para um mundo ruim das drogas ou qualquer outro lugar longe, um lugar de pecado, não interessa. Deus alcança. Aonde a pessoa estiver, Deus é capaz de alcançar. Deus alcançou essa mulher chamada Raabe e vai transformar a vida de Raabe. Ela tem agora a chance de fazer uma nova escolha e uma boa escolha. Lembra da história? Josué manda alguns homens ali para espiar a terra de Jericó. A Raabe entende, ela lê o contexto, muito inteligente, ela lê o contexto, ela percebe que aquele povo era do povo de Israel. Então ela chama aquele povo, aqueles dois, e diz assim: vou esconder vocês, porque o rei de Jericó está querendo pegar vocês, vou esconder vocês, mas vamos fazer um acordo aqui. Quando vocês entrarem nessa cidade, poupem a minha vida, poupem a vida dos meus pais, da minha família, bora fazer um acordo? Então aqueles dois homens que foram guardados por ela disseram: ok, quando nós viermos para essa cidade, tudo será destruído, menos você, a sua casa e todos que estiverem dentro da sua casa. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. E vai ter um final feliz. A história de Raabe vai ter um final incrivelmente feliz. Por causa da escolha, de uma escolha acertada que Raabe fez, ela foi salva. Não somente ela, como toda a família. Todas as pessoas que estavam dentro daquela casa, da casa de Raabe, foram salvas. E por quê? Graça e misericórdia de Deus que salvou Raabe. Raabe fez uma boa escolha. Ela escolheu estar ao lado do povo de Deus. Ela escolheu estar ao lado de Deus. E Deus vai mudar a vida. Ela não vai ser mais Raabe, a prostituta. Agora ela vai ser Raabe. Preste atenção em como Deus muda a história. Ela vai ser Raabe, aquela que vai ser citada na genealogia de Jesus. Que coisa incrível. Raabe não era da linhagem de Israel, do povo escolhido ali, da linhagem de Abraão. Não, Raabe era uma estrangeira. Mas Deus vai colocar, vai inserir, por pura graça e misericórdia, vai inserir Raabe. E quando você vai até o livro de Mateus, no capítulo 1, que tem a genealogia de Jesus, quem é que está lá no meio? Raabe está lá. Deus vai ser tão misericordioso que Raabe vai encontrar um jovem para se casar, um jovem temente a Deus chamado Salmão. Dali vai surgir o povo de Deus, vai passar pela linhagem do rei Davi e vai chegar na linhagem de Jesus. Quer mais? Tem mais uma coisa. Quando você chega até o livro de Hebreus, capítulo 11, que é o grande livro, o grande capítulo dos heróis da fé, quem é que está lá? Citada em Hebreus, capítulo 11, Raabe, como uma heroína da fé. Tudo por quê? Porque ela fez uma boa escolha. Olha que coisa linda. Raabe fez uma boa escolha, salvou a vida dela e de toda a família. E aqui eu aprendo mais uma coisa, que é: as escolhas que você toma podem influenciar tudo ao seu redor. As consequências das suas escolhas vão afetar todos ao redor. Se por acaso as consequências fossem apenas para você, então, desculpa aqui o palavreado, mas problema seu. Você escolheu pecar, você escolheu errar, então as consequências serão apenas suas, né? Não, infelizmente não. Quer ver um caso? Imagine um pai de família que ele resolve trair a sua companheira, resolve trair a sua esposa. Tudo vai ser quebrado. A confiança foi por água abaixo, os filhos ficarão todos tristes, os sogros, todo mundo que gosta vai sofrer junto. Não é assim que acontece na nossa igreja, quando um jovem cai em um pecado, e aí todo mundo que gosta daquela pessoa vai sofrer junto.
O líder vai sofrer, o pai vai sofrer, os amigos, todo mundo. Então, assim, as consequências, irmãos. Imagine também o seguinte, um pai que trabalha, ou uma mãe que trabalha, enfim, e sei lá por que ela resolve roubar alguma coisa da empresa. Olha isso, ela escolheu fazer essa coisa errada, roubar. Aí ela vai perder o emprego. Uma vez que perde o emprego, talvez por justa causa, perde o emprego, não vai ter como ganhar o sustento, trazer o pão para sua casa. Todo mundo vai sofrer. As consequências do pecado são terríveis, irmãos. Todos que estão ao seu redor sofrem essas consequências. Então, cuidado com as suas escolhas, porque as consequências dela podem influenciar, podem cair sobre todos ao seu redor. Ao contrário também é verdade. Se uma escolha boa for feita, as consequências também serão boas. As escolhas são boas, as consequências também serão boas. E todos ao seu redor vão usufruir dessas boas consequências. Então, 2 personagens nós vimos. E para finalizar a minha fala, já que você entendeu, baseado em Ló, as escolhas erradas que ele fez, você entendeu que nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências dessas escolhas. Já que você entendeu com Raabe que as suas escolhas afetam não somente você, como todos que estão ao seu redor, a pergunta que surge então é: como que eu faço boas escolhas? Calma, parece uma pergunta retórica, parece uma pergunta que é fácil de responder, mas pense um pouco. Se a resposta fosse tão fácil assim, todo mundo faria boas escolhas. Nós não teríamos problemas em nossas igrejas ou na nossa sociedade. Então, olhando para a Bíblia, eu quero agora voltar ao livro de Deuteronômio, capítulo 30, e vamos olhar qual que é a orientação que Deus vai dar ali. Então, como eu disse, eu quero voltar a Deuteronômio, e eu já estou encerrando a minha fala. Deuteronômio, capítulo 30. Deus vai dizer assim, ó: eu coloco na frente de vocês escolhas. Olha só, tem a bênção e tem a maldição. Tem a morte e tem a vida. Deus é tão misericordioso que Deus vai dar uma dica. Deus vai dar uma dica. Ele vai dizer assim, ó: escolhe. Olha Deus falando assim, ó: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Olha só, então, como que eu faço boas escolhas, irmão Júnior? Você pode estar perguntando para mim. E a principal coisa é ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Como que eu faço boas escolhas? Ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Deus disse aqui, ó: escolhe, pois, a vida. É triste, irmãos. Eu sei que vocês conhecem a Bíblia e o povo não vai dar ouvido. O povo não vai dar ouvido. E quando você vai lendo o livro, os demais livros, chega no livro de 1º e 2º Reis, é só ladeira abaixo, as pessoas cada vez mais longe de Deus, ou seja, elas não deram ouvidos. E por isso que eu falei que a Bíblia é incrível, porque está registrado, para nosso ensino está registrado. Então a primeira coisa, como é que eu faço boas escolhas? Primeira coisa, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Ou seja, lendo a Bíblia. Vai orar, crente, vai ler a Bíblia, vai buscar em Deus. Em Jesus nós podemos fazer boas escolhas. Se depender só de mim, eu vou fazer más escolhas. Mas quando eu busco em Deus, ouvir e obedecer a voz do nosso Deus, então boas escolhas serão feitas. E a segunda coisa é, procure bons conselhos. E aqui eu sei que alguém pode estar assim, já dando um ciricutico aí, já assim. Calma, porque lá fora no mundo, as pessoas dizem assim: não, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Pois é, está errado isso, gente. Essa ideia está errada. Porque eu não baseio a minha vida nas pseudo-sabedorias mundanas. O crente baseia a sua vida na Bíblia. E o livro de Provérbios vai dizer assim, ó, Provérbios capítulo 12 e versículo 15. Eu tenho mais 2 textos e eu termino a minha fala. Abra comigo aí, Provérbios capítulo 12. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O que dá ouvido ao conselho é sábio. E Provérbios 19, versículo 20. Provérbios 19, versículo 20. 19, versículo 20.
ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. A Bíblia é o maior e o melhor conselho. É lógico, você não vai sair procurando o conselho dos manos, das minas, fechado comigo. Não, irmão. Tem que procurar conselho de pessoas que querem o seu bem. Pessoas que podem te ensinar. Olhe para a Bíblia. Então essa ideia de que conselho fosse bom não se dava, se vendia, isso é coisa lá fora. Não. A Bíblia, ela diz que na multidão dos conselhos, então há uma bênção aí. Então procure bons conselhos. Primeira coisa para fazer boas escolhas, qual que é? Ouça e obedeça a voz de Deus. E a segunda coisa é, procure por bons conselhos. Deus abençoe. Estou dentro do meu horário, 8h55. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Que Deus abençoe a sua vida. Cuidado com as suas escolhas. Elas podem colocar em roda as engrenagens da vida e podem influenciar todos ao seu redor. Lembre-se, você é livre para fazer suas escolhas, mas escravos das consequências. Amém? Que Deus te abençoe e fale melhor ao seu coração. E mais uma vez, meu amigo Jeremias, pastor Jeremias, muito obrigado por essa oportunidade. Deus que abençoe a igreja. Amém, meu irmão. Que palavra maravilhosa, né? Eu acredito que você aprendeu muito essa noite, né? Aprendeu muito. Eu estava ali acompanhando pelo meu celular, vendo o som, e graças a Deus ficou bom, bom mesmo. Meus irmãos, para finalizar com chave de ouro, sempre, né? Nosso culto é prestado a Deus, e porque é prestado a Deus, ele é aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Porque quem seríamos nós se não fosse o Espírito Santo em nossa vida? É o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que fala conosco. E por isso nós vamos ouvir mais um louvor. E nós vamos encerrar com esse louvor, né? Depois estarei orando por todos vocês. Amém? Mais uma vez, estamos aqui para louvar o nome do Senhor. A gente fica meio temerosa porque não temos costume assim de ficar louvando com playback, mas o Senhor vai nos ajudar. Palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir, né? Muito bom ensinamento. Temos que saber escolher o que nós vamos escolher para nossas vidas. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mas eu vi os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos.
pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegava no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Glória a Deus. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus irmãos, tem uns pedidos de oração aqui. Os irmãos estavam anotando e nós vamos orar agora por você. Amém? Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês. Nós estávamos acompanhando ali e estava bem visualizado, né? O número que tem aí, geralmente a gente multiplica por 2, por 3, porque sempre tem mais pessoas assistindo junto com um. Então tivemos uma boa cooperação do começo da palavra até o fim. E eu fico feliz por isso e agradeço vocês, meus irmãos. Agradeço de coração mesmo. Queria agradecer também o nosso irmão Jorge, né? O Jorge, vocês não estão vendo, mas aqui na minha frente tem um pessoalzinho que nos auxilia e está sempre conosco aqui. Um deles é o nosso irmão Jurandir. Acertei hoje? Acertei, né? O Jurandir está sempre ali orando, buscando ao Senhor para Deus nos abençoar. Nosso irmão Jorge. O Jorge é o técnico aqui. É uma bênção, né? Tem hora que dá um trabalho, né, Jorge? Mas o Jorge está aqui conosco. É uma bênção de Deus na nossa vida. E o Anderson, a Jace, né?
Está sempre ali. E hoje eu fiquei triste porque eu cheguei aqui e não os vi. Já mandei mensagem. Onde vocês estão? E hoje a irmã Eliette que veio louvar o Senhor com essa voz maravilhosa. Amém? Quero agradecer a todos vocês, nosso irmão Diácono Júnior. Meu querido, essas portas estão sempre abertas, rapaz, para ouvi-lo. A palavra de Deus ministrada pela sua pessoa. Amém? Meus irmãos, vamos terminar. Vamos orar pelos que estão, pelos pedidos de oração. Pedidos de oração pela nossa irmã Zilda, irmã Alaf. Meus irmãos, eu não sei se o Alf. Tá. E a outra? Meus irmãos, vocês têm que pôr nome normal. Maria, José, Pedro. Bom, todos vocês que deram nome aqui, eu vou ler o que eu consigo ler. O Arthur, Lourenço, Rosália, Regis, irmão Regis. A bênção, irmão Regis. Vamos estar orando aqui por todos esses pedidos de oração. E com certeza Deus conhece a causa individual de cada um e estará nos respondendo. Amém? Ei, você que está na sua casa aí e tem condição de orar, se você quiser, dobra o seu joelho. É bom, hein? Dobrar o joelho é bom demais. Os que estão aqui já estão em pé e vamos juntos falar com Deus. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença. Oh, meu Pai querido, já ouvimos louvores maravilhosos que tocam o nosso coração. Já ouvimos, Senhor, a ministração do ensino da Tua palavra. Que coisa linda, Pai. Ouvimos a Tua serva louvando. Pai, neste momento eu quero orar por cada um, Senhor, que fez um pedido de oração através do nosso contato. Ah, Senhor, o Senhor conhece cada dificuldade em particular. O Senhor conhece, Senhor, cada pensamento, o Senhor conhece cada situação. Eu apresento cada um destes, Senhor, diante do Senhor e peço que o Senhor venha entrar com providências,